Shalom Uvraha Leikulam, paz e bênção a você que está nos ouvindo neste dia glorioso que Deus preparou para que nós estivéssemos mais uma vez juntos, dando continuidade ao estudo do livro de Vaikra, do Sefer Vaikra, o livro de Levíticos. Pichas falando com vocês e vamos dar sequência a essa aventura gloriosa em altíssimo nível que nós começamos semana passada com o estudo da porção Vaikra e chamou. E hoje, se Deus permitir, estaremos falando sobre a porção Sav. E olha, não poderia começar esse shiur, essa aula, sem antes dedicá-la única e exclusivamente para Refuah Shelemah da nossa amiga Marinalva Lafitte Firmino, que está no hospital, está passando por um momento delicado, mas nós estamos aqui na torcida, mandando força para ela, para que ela se recupere e para que logo e muito em breve ela esteja com os netos, com os filhos, com a família, que eu sei que é isso que ela mais ama, o que ela mais quer. Por isso eu dedico os méritos dessa aula para Refuah Shelemah, pela cura plena e absoluta para Marinalva Lafitte. Ok? Vamos lá? Então nós estamos no livro de Vaikra, estudamos na semana passada a porção que recebe o seu nome e chamou, ok? E agora nós vamos continuar, nós vamos dar continuidade. Deus chamou Moisés lá na porção passada e nessa porção ele deu uma ordem. A palavra tsav significa ordene. E nós não vamos tomar muito tempo falando das porções passadas. Eu quero deixar para vocês. Opa, já ia esquecendo de algo muito importante, hein? Pega esse seu dedinho de profeta que Deus deu para você, não é para apontar para ninguém. Deus deu esse seu dedinho para clicar no botão e deixar um like bem bacana aí no nosso canal Irradiando, ok? Já tasca o dedo no like para que você não fique impactado com essa aula e acaba perdendo aí, acaba esquecendo de deixar o seu like. Deixa o seu like, ajude o nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações para que você não perca essa instrução, esse estudo que, graças a Deus, está impactando e mudando a vida de muitas pessoas. Eu agradeço a todos que mandaram mensagem no PV, que comentaram o vídeo, o meu irmão Péricles, pastor Péricles, o Moisés da Casa da Bênção, enfim, o evangelista Danilo, o pastor Ademilson e muita gente, graças a Deus. Essas pessoas estão ouvindo, estão aprendendo e crescendo juntamente conosco, aprendendo e ensinando uns aos outros no cumprimento e na obediência única e exclusivamente da palavra de Deus. Sem placa, sem dogma, sem ismos. O que existe única e exclusivamente é o estudo da palavra de Deus, guiado pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito do Eterno, pelo Espírito Santo, seguindo então uma didática evolutiva. Então, assista aos vídeos anteriores, assista o vídeo da porção Vaikra, que nós falamos sobre o sacrifício do templo, qual o símbolo do sacrifício, o significado do sacrifício, por que Deus estabeleceu essa didática do sacrifício no templo. Assista lá, navegue no nosso canal que você não vai se arrepender. Pois bem, estamos aqui agora na próxima porção que terminamos de estudar nesse sábado, que é a porção Sav, que está no Sefer Vaikra, livro de Levíticos, capítulo 6. E nós vamos ler o versículo 2, que diz assim: Tsav et Yahalom ve'et banair lemorzot Torah haolá. Ordene a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei para a oferta de olá. Olha que coisa. Onde nós estamos? Moisés, ele na Parashá Vaikra, Deus ele chama Moisés.
e Deus ele começa a dar a Moisés algumas leis, algumas regras, algumas ordens que diz respeito ao funcionamento do templo, do Beit HaMikdash. E nesse momento ainda no Mishkan, que é o tabernáculo que era utilizado no deserto, que ele era desmontável, ok? Aqui na Parashat Tzav, Deus ele chama Moisés novamente para dar outros tipos de leis. A primeira ele está tratando do que as pessoas trariam ali no Mishkan, ou seja, ele está pegando, ele vai dar algumas leis a respeito de quem vinha oferecer, por que tem que vir oferecer, qual a finalidade de oferecer. E agora, na Parashat Tzav, na porção Tzav, ele continua na mesma temática da porção que nós estudamos no sábado passado, mas agora são dadas leis relacionadas ao acompanhamento dos sacerdotes. Uau! Ou seja, Deus ele separa muito bem as coisas. Ok? Entendido? Deus ele separa muito bem as coisas. Ele primeiro ele dá a Moisés todas as instruções relacionadas a como é que o povo vai vir. E Deus ele organiza, ele sistematiza todo o serviço no templo. Agora nessa porção, segundo Rashbam, quem foi Rashbam? Rav Samuel ben Meir, né? Um dos Tosafot, um dos grandes comentaristas do Talmud. E o que ele era? Ele era neto nada mais, nada menos do que Rashi, o gigante comentarista da Torá. E esse rabino Rashbam, o Rav Samuel Meir, ele tinha 2 irmãos, ele era o mais velho, e os 2 irmãos dele eram pessoas simples, era só o Rav Yitzhak ben Meir, conhecido como Rivam, e o Rav Yaakov ben Meir, conhecido como Rabbeinu Tam. Olha só como o Rashi estavam bem servidos de netos. Eles eram filhos da filha de Rashi chamada Yocheved. E ele está dizendo que agora o foco da porção de Tzav é como os sacerdotes iriam analisar o que as pessoas estariam oferecendo para eles. Então, irmão, o que está acontecendo na Parashat Tzav? Os sacerdotes estão passando por um curso intensivo a respeito do serviço divino. E não é um curso à distância, não é um curso EAD, é um curso presencial. Eles estão com Moshe está mostrando, é assim que corta, é assim que faz, é assim que balança a oferta, é assim que faz a aspersão, é aqui que você vai pingar o sangue, é aqui que você vai jogar água, é aqui que você vai colocar o sal. Olha que coisa importante. A impressão que dá quando nós estamos lendo a Torá é que isso aconteceu de imediato. Não, foi um curso intensivo que durou dias e dias e muitos dias. Após finalizada toda a demonstração de como seria o serviço, depois de abordado todos os detalhes técnicos, dá-se então a formatura do sacerdote. Tudo isso está acontecendo entre a porção Vaikra e chamou, e agora a porção Tzav, ordene. Nada mais essas duas porções, quando você lê, e eu recomendo, leiam o livro de Levíticos, acompanhem conosco toda semana o livro de Levíticos. Quando você lê, você vê que ele parece a mesma coisa, parece que, poxa, mas na verdade um é a continuação do outro. Primeira porção diz respeito ao como o povo vai vir trazer esse sacrifício, porque dar-se ali um nome, dar-se ali as funções, dar-se ali as leis relacionadas a por que o povo deveria trazer o sacrifício. E agora na porção de Tzav, o sacerdote está sendo treinado para receber essas ofertas, ok? E então proceder de forma técnica, de acordo com o que eles aprenderam de Moshe, que aprendeu de Deus, a pô-la em prática aqui no templo, no serviço a Deus,
no Mística. E existem umas coisas importantes nessa porção, nós não vamos abordar todos os detalhes técnicos, ok? Não tem como, não caberia tempo para isso. Nós vamos deter em pontos focais, em pontos primordiais, na essência dessa porção. E a primeira coisa que nós precisamos é saber para quê? Qual a finalidade? Por que Deus está fazendo isso? Lembra que tudo nós começamos sempre com uma pergunta? Vocês acompanharam os vídeos anteriores, sabem por quê? Qual é o motivo? Porque nós precisamos aprender a fazer essas perguntas. Então, vamos lá. Essa porção, ela é necessária para a elevação do homem. Ela é necessária para a elevação do homem. E o segredo disso está exatamente no hebraico. Lashon HaKodesh, no hebraico. Eu já quero fazer um convite para você. Quer aprender hebraico com os melhores professores, com a melhor escola, com o melhor material didático, com a melhor didática? Quer aprender? Quer deixar de depender de traduções da Bíblia Sagrada? Quer parar de perguntar para mim, ô Mouré, qual que é a melhor Bíblia para comprar? Você quer parar? Estude com a escola Hebraico Online, com o nosso Morei Yoel e a nossa Mora Alice. Eles me ensinaram a ler hebraico depois de eu ter testado muitos e muitos métodos. Foi com eles que eu aprendi a ler hebraico. E hoje, graças a Hashem e graças a eles, nós desenrolamos no hebraico, ok? E nós não paramos de aprender. Continuamos a aprender. Nós vamos deixar o link aqui embaixo, ok? Vou pedir para o meu amigo Vitor, que faz a edição. Vitor, deixa o link da Escola Hebraica Online aqui. E galerinha, quer aprender hebraico a um preço de custo? Olha, se você disser para Morei ou ele, para Morei Alice, que você ouviu aqui, eles vão dar um desconto para vocês fenomenal, ok? Então, lá no hebraico tem um segredo, voltando agora, tem um segredo lá. Quando você lê no hebraico, o texto ele tem uma outra conotação. Por isso que eu digo que essa porção, ela é necessária para que o homem se eleve. Por quê? Porque no hebraico vai dizer assim, ó, Lemor Zot Torah Haolá. Zot, esta Torá, lei ou instrução, ha-olá, que te eleva. A palavra olá, ela tem a mesma raiz da palavra elevar e da palavra fazer subir. Por isso que a Torá emprega essa expressão, Zot Torá ha-olá. Essa é a Torá de quem deseja se elevar, se desenvolver ou imigrar para Israel, porque é a mesma raiz da palavra alá, que é subir, e da palavra aliá, que é você fazer, então, a pedido de imigração para Israel. Olha que coisa profunda que nós captamos no hebraico. Tá vendo por que é importante estudar o hebraico? Tá vendo porque eu estou recomendando para você hoje a escola Hebraico Online com a Morei ou ele, a Morei Alice? É justamente para que você não perca esses detalhes quando você estiver lendo as Escrituras Sagradas. Baruch Hashem, bendito seja o nome de Deus por isso. Mas existe outros segredinhos aqui também. Nós vamos tratar agora de gematria. Uau! Como através da gematria, se você não sabe o que é gematria, lembre-se, volte nos vídeos do nosso canal, assiste desde a porção de Itrô, de Jétro até aqui. Lá nós vamos explicar o que é gematria. Gematria é uma ciência de homilética, de exégese judaica, interpretação de textos judaica. A palavra tsav, que recebe o nome dessa porção, ela é formada pela letra tsad e pela letra vav. E o valor numérico final dela é 6. A palavra olam, que é formada pela letra Ain, Lamed, Rei, ela também tem um valor final de 6. Ou seja, tanto a palavra tsav, ordene, como a palavra olá, que significa eleva-se,
Ambas as palavras possuem o número 6. E o número 6 é o número de quem? É isso mesmo que você falou. O número, por que você falou? Por que você respondeu? Porque você assistiu os vídeos anteriores. Olha, Baruch Hashem, 6 é o número do homem. O homem precisa se elevar. O Eterno está dando uma mensagem profunda nessas duas palavras que estão no mesmo versículo. Essas ordens são para o homem se elevar. Para o homem sair da sua natureza animal e adquirir midot tovot, qualidades boas, características benéficas que o tornarão mais próximas de um ser humano. É por isso que o Mashiach, Yeshua, ele fala uma coisa muito profunda. Se vocês crerem, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. E isso ele disse porque ele alcançou o estado que Deus espera que o ser humano alcance. Yeshua foi um homem de verdade. O protótipo ideal de ser humano. Como Adão Arishon, como Adão, o primeiro homem. Por isso que Rabi Shaul vai dizer assim, que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo segundo Adão veio a redenção. Porque ao atingir o status quo de ser humano perfeito, esse é o propósito de Deus para nós. E isso está intimamente conectado com essa porção. Ok? Entenderam até aí? Já, ok, Moreira, entendi, professor, realmente faz todo sentido. Agora que o senhor falou as palavras em hebraico, que o senhor fez as contas, faz todo sentido. Essa instrução é para que eu me eleve, para que eu me aproxime mais de Deus, para que eu me aproxime mais de um ser humano. Agora, a segunda, algumas ordens são dadas nessa porção e são extremamente relevantes para nós. O Eterno vai dizer nessa porção, o fogo arderá, o fogo deverá queimar a noite toda. Passuk, capítulo 6, Passuk 2, e no Passuk 6, no versículo 6, ele vai dizer, não se apagará. Peraí, o que está acontecendo? Ok, então, Deus ele deu uma ordem, capita comigo o raciocínio. Ordenem para que o homem se eleve. Ok. Para o homem se elevar, ele precisa fazer o quê? Ele precisa manter o fogo aceso. E o fogo representa o quê? A presença divina, Shekhinah, que desceu a este mundo baixo e se revelou a um povo de baixa estatura. Se compararmos aos seus pais, ou seja, o que está acontecendo aqui? Deus, ele desceu o fogo do céu, e esse fogo que desceu do céu permitiu que o homem, então, tivesse um trabalho de manter esse fogo aceso. Então, entenda, é uma via de mão dupla, ok? Deus, ele dá o primeiro passo. Deus, ele estabelece a primeira comunicação. Deus estabelece a conexão. E cabe a mim e a você entendermos essa mensagem, compreendermos ela e mantermos esse fogo aceso para que esse fogo não se apague. Agora esse povo foi elevado a um nível muito alto, pois a presença divina agora está no meio deles. Porém, mantê-la acesa é o dever então do sacerdote. Olha que coisa fantástica. Até então, qual que é o histórico que nós vemos? Nós estamos indo traçando até aqui um povo baixo, que saiu cabisbaixo do Egito, com um moral lá embaixo, ok? Nós estamos falando de um povo que, mesmo após os milagres, mesmo após o mar de Yam-Suf ter sido aberto de forma milagrosa, conseguiu deixar Deus enfurecido com o pecado do bezerro de ouro. Mas agora esse povo, ele alcançou o perdão de Deus, porque Moisés foi lá e intercedeu em prol dele. Então Deus, ele manifesta a presença dele para Shavaikra. Estudamos no sábado passado
A presença Shekhinah, ela pousou lá no Mishkan. Então houve ali a manifestação da presença divina. O primeiro passo vem de Deus. Agora o que nós precisamos fazer? Nós precisamos manter essa chama acesa. Tudo que Deus ele deseja de nós é que nós mantemos essa chama então acesa. Então a primeira recomendação é: você quer se elevar? Ok, eu quero me elevar. Eu te ordeno. Deus está dizendo assim: eu te ordeno, se eleve. Mas para que você faça isso, você precisa manter o fogo aceso. Realmente se pode estabelecer um elo entre o material e o espiritual. Mas a iniciativa tem que ser de Deus. Deus manifestou a sua Shekhinah em nosso mundo para nos dar o meio com o qual podemos relacionar-se com Ele. E, assim, elevar este mundo material, transformando-o, tornando-o espiritualizado. Esse é o objetivo das mitzvot. O que está acontecendo aqui? Deixa eu explicar. Procurar aqui uma alusão para ficar mais fácil a compreensão. Vamos lá. Deus estabeleceu o primeiro ato de conexão com o homem. Não tem como o homem se chegar até Deus no nível baixo em que a humanidade estava. Mesmo o povo de Israel, após ver todas essas maravilhas, eles não podiam simplesmente se conectar com Deus de qualquer maneira. Precisava partir de uma iniciativa divina. E eu quero exemplificar isso, até com um exemplo da minha própria vida. Quando eu era adolescente, eu passei a gostar de uma moça, só que eu precisava estabelecer uma conexão, algo que me conectava com aquela moça para que eu pudesse me aproximar dela. E qual que foi? O handball. Eu odeio handball, não jogo handball, não sei jogar handball. Só que eu falei o quê? Poxa, ela gosta de handball, ela joga no time de handball da escola, então eu vou fazer o quê? Vou entrar no time de handball para treinar junto com ela. Então o que aconteceu? Eu fui atrás de algo que podia me conectar com essa moça na minha adolescência. Ok? Por quê? Por que eu tive que ir atrás de algo que me conectava com ela? Porque eu não podia chegar nela diretamente, ela nem sabia que eu existia. Ela não tinha nem ideia quem era eu, não tinha nem ideia. Então eu usei o handball como uma estratégia. Deus, ele quando manifesta a presença dele no Mishkan, ele está estabelecendo com Israel. O Mishkan é um lugar, um meio no qual vocês vão se conectar comigo. Então, eu preciso que vocês obedeçam essas leis, essas regras. Por quê? Porque é através das mitzvot, as mitzvot que são leis, que nós conseguimos nos conectar e nos unir a Deus. A palavra mitzvah, ela vem da mesma raiz hebraica da palavra tzavta, que significa ligação. Agora, imagine comigo aqui o que é que Deus fez com Israel. Quando ele deu as mitzvot, Deus ele deu uma dica. Uma dica que eu, na minha adolescência, se eu recebesse uma dica igual essa que Israel recebeu, na certeza de que daria certo a minha conexão, eu teria abraçado com os dois braços e não soltado mais. Imagine comigo que essa moça que eu queria me aproximar dela na minha adolescência, imagine que ela chega pra mim e fala pra mim assim: ei, Pichas, eu gosto de handball. Se você quiser se aproximar de mim, eu estarei treinando às 3 horas da tarde aqui na escola todos os dias. Uau! Seria a dica das dicas. Eu iria amar essa eu iria amar essa dica, essa conexão. Então ela está dizendo para mim assim: você quer se conectar comigo? Vem aqui às 3 horas da tarde todos os dias jogar handball, que eu estarei aqui. Então você poderá se aproximar de mim. É a mesma coisa que Deus fez com Israel, só que de forma muito mais profunda. Deus ele disse para Israel, Deus disse para mim e para você: você quer se conectar comigo? Você quer desejo? Eu vou dar uma dica para você.
cumpre os meus mandamentos. Obedece a minha palavra, anda na minha palavra e você vai se conectar comigo. E falamos do fogo. Há uma dimensão mais profunda nos conceitos acima. O mandamento de Deus não é o fato do homem cumpri-lo que estabelece uma conexão entre os dois. O homem ele tem o livre-arbítrio de obedecer ou desobedecer. Mas dando-lhe o mandamento, Deus já entrou em seu mundo. Lembra que eu falei da moça? Quando ela me dá a dica, quando ela me dá a dica de que ela treina às 3 horas da tarde todos os dias na escola handball, quando ela me dá a dica, ela já entrou de alguma forma ou de outra, ela já entrou na minha vida. Quando Deus dá os mandamentos, quando Ele revela a Torá para Israel, ele já entrou na vida de Israel. Ele já entrou na história de Israel para mudar. Okay? Só que cabe Israel escolher, decidir se quer seguir a Deus ou não. É aí que entra aquela frase que Josué, ele fala ao povo quando o povo vai entrar na terra prometida. Existem 2 caminhos que estão postos diante de vocês. Um caminho vai gerar morte e o outro vai gerar vida. Escolha, pois, a vida para que vivam vós e vossos filhos. Eu e a minha casa decidimos escolher a vida, que é servir a Deus, que é obedecer a Deus e que é se conectar com Deus por meio dos seus mandamentos. Rashi, ele vai dizer que a expressão tsav, é um leshon zerus, é uma linguagem de incentivo e de presteza, indicando para a pessoa ser ágil no serviço. Ser ágil, olha, a expressão sabe é uma linguagem de incentivo, é uma dica que Deus está dando. Quer se conectar comigo, quer andar nos meus caminhos, quer. E é o que Yeshua fala a mesma coisa. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês serão um comigo e nós seremos um com o Pai. Não existe meio de se conectar com Deus que não seja por meio da obediência à sua santa palavra. Maravilha, entendi perfeitamente, Moré, professora, é isso mesmo. Quando Deus dá a sua palavra, Ele dá uma dica extremamente funcional para a nossa relação com Ele. Agora, qual que é o próximo passo? O que mais Deus ordena de nós? E isso está extremamente conectado com outra porção que nós já trouxemos aqui no canal, que é a porção que fala sobre as vestes do sacerdote. Só que agora nós vamos aprofundar esse conceito. Primeiro, ordene que o homem se eleve. Primeiro passo para o homem se elevar. Olha só, eu acendi um fogo. E esse fogo é a minha palavra. Yirmiyahu, Anavi, Jeremias, o profeta, ele vai dizer que a palavra de Deus é como um fogo. Que você não pode conter dentro de você. Você precisa falar. Essa é a essência do Erradiano. Essa palavra ficou dentro de nós e nós, por alguns anos, guardando, e agora nós estamos expondo-as para vocês. A palavra é o fogo que precisa se manter acesa, o respeito, o temor, a obediência. E qual que é o próximo passo? O próximo passo é estar vestido. No Passuk 3, logo após Deus mandar o homem, ordenar que o homem se conecte com ele, logo após, Deus ele vai dizer assim: esta é a lei. O sacerdote vestirá a túnica, despirá suas roupas e vestirá outras em um lugar.
E isso tem uma lição extremamente profunda que eu quero compartilhar aqui com vocês. Com certeza, o papel berradiando é fazer o quê? É abrir a tampa do poço, né? Lembra lá da porção de Jetro? Abrir a tampa do poço. E é isso que nós vamos fazer. E o que nós aprendemos aqui com essa expressão em um lugar? O que tem a ver? Eu tenho uma veste normal, e Deus ele pega e fala assim, troca essa veste, ponha uma outra veste em um lugar. Vamos lá, um lugar simboliza uma situação de permanência. As roupas são usadas enquanto necessárias para uma atividade, ou seja, as roupas elas são transitórias. Trocar uma roupa pura por um lugar puro significa trocar a pureza transitória pela pureza definitiva. Esse é o sentido dessa expressão. Roupa, eu tiro a minha roupa transitória e aí eu vou colocar uma roupa que me dá uma pureza transitória, uma pureza temporal, e eu vou colocar uma roupa que ela trará para mim uma pureza definitiva. Olha que informação extremamente relevante para nós. O que é que o comentarista está querendo dizer? Ele está querendo dizer que nós não devemos buscar uma pureza temporal. Olha, se estiver chegando lá na época de Rosh Hashanah, na época de Yom Kippur, então eu vou elevar o meu nível de pureza. Não! O nível de pureza precisa ser algo constante, não pode ser algo transitório. A nossa pureza não precisa e não deve depender do lugar onde nós estamos. Então, em determinado lugar eu me comporto de uma forma, em outros lugares eu me comporto de outra maneira. Na presença de determinadas pessoas eu tenho um tipo de comportamento, e na presença de outras pessoas eu tenho outro tipo de comportamento. A pessoa que assim procede, ela está sob a influência de uma pureza totalmente transitória, não uma pureza definitiva. E é esta a mensagem que Deus está trazendo ali para o Cohen, para o sacerdote. Não desejo que as pessoas que se relacionem comigo baseada numa pureza, num nível de santidade temporário. Ou seja, em determinados momentos da minha vida eu sou uma pessoa espiritualizada, eu acordo espiritual, eu acordo elevado e vou dormir totalmente conectado com a materialidade, com a minha natureza caída. Eu preciso buscar manter-me numa linha tênue de pureza, sem precisar constantemente estar trocando de vestes. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que ele é absolutamente santo. Absolutamente santo. Aquele que oferece sacrifício deve procurar a pureza permanente, isto é, nunca mais escolher os erros que provocaram a necessidade de oferecer o holocausto. O que o escritor está dizendo aqui? Ele está dizendo: eu não posso incorrer nas falhas que me levaram a pedir perdão. Ou seja, eu tenho que parar de pedir perdão e eu tenho que não errar. Eu tenho que buscar, me esforçar. Eu preciso calibrar as minhas qualidades para que eu não dependa de toda hora estar pedindo perdão pelas mesmas coisas, pelos mesmos erros, pelas mesmas falhas. O escritor de Hebreus, ele vai falar uma coisa muito profunda. Ele vai dizer assim: aquele que peca de forma deliberada, tendo conhecido a verdade,
não resta para essa pessoa nenhum sacrifício. Ele está dizendo a mesma coisa. Aquele que peca de forma deliberada, tendo a sua mente, tendo o seu entendimento esclarecido pela verdade, não resta para essa pessoa nenhum sacrifício mais. Porque ela está pisando no sacrifício do Mashiach, do Messias. Ou seja, nem o sangue do Messias vai ser, nem o sangue de Yeshua vai ser o suficiente para purificar a consciência dela, do pecado dela. Por quê? Porque ela conhece a verdade e ela está o quê? Ela fica trocando de roupa. Ela pega uma roupa de pureza transitória e depois ela, quando ela deseja, ela coloca roupa de santidade. Quando ela sai do ambiente religioso ou do círculo religioso dela, ela tira a roupa de santidade e coloca uma roupa transitória. Vocês estão entendendo o que é que o livro de Levíticos está falando com relação à veste do sacerdote? Ele está falando justamente isso. Eu quero que vocês se relacionem comigo usando vestes permanentes. Mas, irmão, ok, o livro de Levíticos, você citou o livro de Hebreus, que está lá no Brit Hadashah, conhecido como Novo Testamento, mas alguém mais no Novo Testamento fala sobre vestes? Alguém mais cita? Alguém, só para corroborar com essa doutrina, para que eu não fique pensando que é o Velho Testamento? Não! Existe um autor, um escritor que vai falar uma coisa muito profunda sobre essa questão. Vamos pegar aqui então mais um escritor lá do Novo Testamento, a Brit Hadashah, que ele fala sobre essa questão. Tá lá, quero que você leia comigo. Acompanha comigo 2 Coríntios, segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, Rav Shaul escreve aos Coríntios, capítulo 5, verso 2 e também o verso 4. Nós vamos entender o que é que Paulo está falando sobre vestes e nós vamos entender que Paulo está, de alguma forma ou de outra, trazendo essa instrução da Torá para a comunidade gentílica de Corinto. E ele diz assim, capítulo 5, verso 2: porque nesta tenda, o corpo terreno, gememos pelo desejo de ter à nossa volta o lar celestial que será nosso. Verso 4. Sim, enquanto estamos nesse corpo, gememos por nos sentirmos oprimidos. Não se trata do desejo de nos livrarmos de alguma coisa, mas de acrescentar-lhe algo, para que a morte possa ser engolida pela vida. Olha que o Rav Shaul está falando. Nós desejamos então o quê? Sermos revestidos da nossa natureza primordial, que é a nossa natureza espiritual. Eu desejo estar vestido da minha natureza especial, da minha natureza espiritual. Porque é isso que eu sou. É isso que é para esse motivo que Deus me colocou aqui nesse mundo. Eu não posso ser encontrado nu. Eu não posso estar quando o Mashiach voltar para estabelecer então o reino dos céus nesse mundo, eu não posso ser encontrado nu. Para que eu não seja encontrado nu, eu preciso buscar essa vestimenta permanente e abdicar de vez da veste temporária. A veste temporária, a veste transitória é as vontades desse corpo. As vestes transitórias são os desejos, são as atrações que chegam até mim e que exercem sim influência sobre mim por meio dos meus 5 sentidos. Quando eu aprender a dominar esse corpo e a revesti-lo
com a minha morada celestial, então cumprir-se-á o que está lá no Sefer Hazon, no livro de Apocalipse, capítulo 16, verso 15. Eis que venho como vem um assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva as suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter a sua vergonha exposta ao público. Olha só, mais uma vez, como tudo depende da Torá. Como tudo depende dessas instruções que nós estamos estudando aqui no livro do Sefer Vaikra. Como é importante para entendermos os conceitos do Novo Testamento, da Brit Hadashah, como é importante nós entendermos o que está sendo tratado na Torá, no Pentateuco. Nós saímos do livro de Levítico, que está falando sobre veste transitória e veste permanente, saltamos para o livro de Hebreus, fomos para o livro de Coríntios, e agora para as cartas aos Coríntios, e agora estamos no livro de Apocalipse, aonde está nos sendo dada uma instrução. Quando o Mashiach voltar como um ladrão para arrebatar o seu povo, como o seu povo de Israel foi tirado do Egito, eu e você não podemos estarmos nu. E a nudez não é literal, é uma nudez simbólica, uma nudez alegórica. Eu preciso estar vestido com as midotes, com as características da minha vida espiritual e não da minha vida conectada com essa carne. E qual é o grande, então, inimigo do homem que impede a conclusão, então, dessa da possessão dessa veste? Qual é o grande inimigo do homem que luta para apagar o fogo do altar? Vamos ler a instrução. Lá no livro de Devarim, Deuteronômio 25, 17 e 18, Deus revela para nós quem é o grande inimigo do homem. E o texto lá de Devarim, Deuteronômio, vai dizer o seguinte: recorde o que fez Amaleque no caminho, quando saístes do Egito, que te encontrou pelo caminho. Deus está falando para o povo de Israel: olha, lembre-se de Amaleque. O que fez Amaleque? O que esse povo fez? Amaleque, ele é o símbolo da frieza na vida religiosa. O que Amaleque fez? Quando o povo de Israel estava saindo do Egito e eles ficaram sabendo dessa extração, desse rapto do Egito, Amaleque, ele perseguiu o povo de Israel. E o povo, por um momento, ficou abatido. O povo ficou abatido. A palavra aqui, encontrou, é a mesma palavra, é a mesma raiz da palavra karha, que tanto pode significar encontrou, como também pode significar esfriou. Então nós podemos ler aqui que te esfriou pelo caminho. Amaleque te esfriou pelo caminho. Esfriou por quê? Porque essa é a estratégia de Amaleque. Ele quer esfriar. E frieza religiosa, não entenda a religiosidade como algo ruim. Porque até esse mundo que a gente vive, a sociedade atual, ela pega o termo religioso como se fosse algo negativo. E não. Uma pessoa religiosa é uma pessoa que busca Deus, é uma pessoa que está se elevando, é uma pessoa que está buscando. Existem maus religiosos no mundo? É óbvio que existe, assim como existem maus dentistas, maus médicos, maus motoristas, enfim. Existem pessoas que são pessoas religiosas e que são boas dentro da perspectiva da sua religião. Só que Amaleque, ele se levanta contra isso. O papel de Amaleque é esfriar. O sufocamento que a religião está sofrendo nos últimos dias, você se posicionar nessa sociedade como alguém religioso,
É problemático, as pessoas elas possuem, estão sendo nutridas com informações distorcidas sobre alguém religioso, por causa de maus religiosos, ok? Então eles tentam esfriar a religiosidade das pessoas. Vocês estão entendendo? Amaleque é esse sistema. Amaleque é uma organização covarde. Por quê? Amaleque, ele ataca quem? Ele vai atacar aqueles que estão se afastando da unidade, ou que estão ficando para trás. Por quê? Por que essas pessoas estão ficando para trás? Porque ou estão velhas, ou estão demasiadamente cansadas. E é aqui que eu quero finalizar a nossa aula de hoje. Cuidado com o seu tempo de caminhada e cuidado com o seu cansaço. E principalmente, cuidado quando você estiver se afastando da unidade. O escritor de Hebreus ele vai falar uma coisa muito profunda. Ele vai dizer assim, olha, não seja como os incrédulos que deixam de lado, abdicam o desejo e a ordem de estar congregados, de estar reunidos. Então existem muitas pessoas que elas acham que elas podem obedecer a Deus estando sozinhas em suas casas, atrás de um computador, atrás de um perfil de uma rede social. Elas acham que é possível servir a Deus dessa forma sozinhas. E elas são vítimas de Amaleque. Porque elas estão longe da unidade. Quando Judá e Yehudá, ele se afasta dos seus irmãos, logo que Yosef é vendido no Egito, o que é que Yehudá faz? Yehudá ele começa a andar com homens perversos. E Yehudá ele acaba enganando Tamar. Por quê? Porque ele está andando com pessoas perversas. Quando eu me afasto da unidade, quando eu deixo de lado o costume de estar reunido com os meus irmãos, de estar congregando com eles, de estar sendo útil para eles no serviço racional do templo, eu sou uma vítima de Amaleque. Quando eu acho que eu posso ser um autodidata, que eu posso estudar sozinho, que eu posso me elevar sozinho, eu estou sendo vítima de Amaleque. Quanto mais tempo eu tenho de caminhada no caminho, maior é a possibilidade de eu me cansar, de eu achar que eu sou autossuficiente. E aí então eu me torno sim vítima de Amaleque, vítima do esfriamento. Logo eu deixarei de lado o fogo divino que é a palavra de Deus, e logo eu estarei trocando as vestes permanentes por vestes transitórias. Por quê? Porque eu deixarei de lado o que é verdadeiro, que é a nossa vida espiritual, e passarei a adotar a vida da mentira, que é esse mundo físico. Assim, terminamos esse shiur, essa aula, agradecendo a Deus por essa imensa oportunidade de poder ter estado com vocês hoje. E Hag Sameach HaMatzot, boas festas de Matzot para vocês. Acabamos de finalizar o nosso Seder de Pessa, nosso feriado de Pessa, de Páscoa, e entramos agora no Matzot, que é os 7 dias sem fermento. E quero desejar a vocês que tenham uma excelente Hag HaMatzot, festa do Matzah, e que possamos usar esse período propício da eliminação do fermento para absorvermos a lição que está por trás disso. Como nós dependemos de coisas fermentadas, como nós dependemos das vestes transitórias, como nós dependemos dos vícios de nossa carne, da nossa natureza animal. Esse é o momento de nós fazermos essa reflexão, e essa porção que nós estudamos hoje, ela é extremamente propícia para isso. Que Hashem, o Deus de Israel, abençoe você, sua casa, sua família, com uma boa semana. Shalom e até o próximo vídeo.